Mas vamos à palavra, queridos. Hebreus, capítulo de número 10. E nós vamos ler versículos 19 até o 25. Eu tenho que, de tempo em tempo, ir repetindo muitas mensagens, para que elas fiquem bem gravadas no teu coração. Uma vez que uma palavra fique bem fincada dentro de você, aquilo nunca mais vai sair de dentro de você, e não vai ter nada que possa remover aquela verdade que foi plantada no teu coração. A questão do conhecimento do Evangelho é por repetição. Você tem que ir ouvindo. Muitas vezes nós trazemos ensinos errados, conceitos errados da palavra de Deus, que atrapalham o nosso entendimento da verdade. Então eu tenho que ir ouvindo uma verdade várias vezes na minha vida. É que nem quando nós, criança, tínhamos que decorar a tabuada. Repetir 2 vezes 2, falar aquilo muitas vezes. Até que naquele tempo, no meu tempo, eu chegava na professora, ela ia tomar a tabuada da gente na frente de todo mundo, né? E as pernas tremiam. Então em casa precisava ficar repetindo tantas vezes, até que aquilo fosse tão memorizado e nunca mais fosse esquecido. Então a palavra de Deus é isso. Você tem que pegar um ponto e ir trabalhando muitas vezes, vai e vem, por repetição. É cansativo às vezes, até que aquilo fique tão fincado dentro de você, tão enraizado, que ele destrói todas as fortalezas. Isso destrói todo engano, toda raiz estranha. Isso muda a vida da pessoa. Então vamos repetir esse assunto de novo, com mais calma. Porque eu vejo que isso que nós vamos falar, muita gente não tem entendimento disso. Então vamos ler. Hebreus capítulo 10, versículo 9 até o 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Preste atenção. O que eu falei? Não, desculpa, meus irmãos. Hebreus 10, versículo 19. Eu só falei 19? 9. Ô, meus irmãos, me perdoem, viu? Vamos começar de novo, meus irmãos. Apaga e deleta Hebreus 10, versículo 19. Vou começar a ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Nos santos dos santos. Preste atenção nisso. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Olha, um caminho novo e um caminho vivo que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mas vamos de novo para o versículo 22. Preste atenção nisso. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Agora olhe. Tendo o coração purificado da má consciência. Vamos falar um pouquinho da má consciência, não é? Então, o que é a consciência? O que é a consciência? É onde você memoriza, você tem o conceito das coisas. É onde você sabe o que é certo, o que é errado. É onde você sente culpa
ou não. A consciência, às vezes ela é um juiz, que quando nós erramos, ela nos acusa e mostra o erro, nos leva, através de uma ação do Espírito Santo, a um arrependimento, a um retorno, a uma mudança. Agora, o que é esta má consciência? O que é esta consciência má? É aquela que tem os pensamentos maus? Não, não é isso. É aquela consciência que traz sempre acusação e culpa. Uma consciência má é aquela consciência que quando a pessoa entra na presença de Deus, ou ela vai orar, ela ora e fala com Deus, mas se sente sempre culpada. A consciência má é aquela consciência onde a pessoa tem uma imagem de Deus distorcida, e ela sempre interpreta Deus ou vê Deus acusando, porque ela tem defeitos. Então essa má consciência projeta uma imagem de Deus que nos acusa, que nos cobra muito, que está sempre nos apertando, nos oprimindo. Então a pessoa ora, fala com Deus, mas ela não consegue crer na resposta de Deus. Por quê? Porque ela tem uma consciência que traz uma imagem de um Deus que sempre acusa. Um Deus que sempre aponta alguma coisa que ela está devendo para Ele. Deus que mostra, ela falhou em algumas coisas durante a semana. A má consciência traz uma imagem de um Deus que está cobrando uma perfeição. Coisa que ela não consegue ter. E o que isso ocasiona na vida da pessoa? Um mau relacionamento com Deus. Ela cria bloqueio nesse relacionamento com Deus, cria dificuldade de se relacionar com Deus, cria problemas na mente dela, porque ela acha que Deus está sempre olhando com uma cara feia para ela, ou exigindo que ela faça muitas coisas. E o que vai acontecer? Essa pessoa vai tentar fazer muitas coisas, ela vai tentar fazer campanhas, ela vai tentar fazer sacrifícios, coisas que ela possa cumprir para tentar tirar um pouquinho aquela imagem negativa que ela tem de Deus na consciência dela. Mas ainda que ela faça tudo isso, a má consciência sempre vai estar acusando, cobrando ela de alguma coisa. E quando essa má consciência existe em nós, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade de ver um caminho aberto diante de mim. Eu sinto culpa. Eu perdi a paciência durante a semana, me sinto culpado. Eu me irritei com a esposa, né? Durante a semana me sinto culpado. A esposa se irritou com o marido, se irritou com os filhos, se sente culpada. Então ela vem diante de Deus se sentindo culpada. Sempre pesa um tipo de uma condenação na má consciência. E quanta gente hoje, ela não consegue ver um caminho novo aberto, não consegue ver o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a justificação de Deus por causa dessa má consciência. Agora, o que ocasiona a má consciência? Quando a pessoa vive debaixo de mensagens que só trazem julgo, só trazem lei, só trazem fardo, só trazem peso. Então, se essa consciência má existe em mim, eu tenho, de novo, repito, uma grande dificuldade de relacionar-me com Deus. Eu tenho uma dificuldade de entender o que é ser justificado por Deus, que Deus não atribui a mim mais nenhuma condenação. Ele me tornou justo, aceitável diante dele, sem culpa e sem condenação. Eu tenho dificuldade de entender essas coisas da nova aliança. Que a má consciência sempre traz uma acusação. A pessoa fala: Senhor, eu pequei, me perdoa. Mas o que acontece? Ela parece que não é perdoada por Deus. Parece que Deus voltou as costas. Ela não consegue acreditar num perdão total de Deus, por causa da má consciência. Isso ocasiona o quê? Quando eu estou na presença de Deus, eu não consigo enxergar um caminho aberto, um caminho livre, um caminho novo. Eu não consigo ver Deus olhando para mim sem nenhum olhar de acusação, de culpa ou de condenação.
Mas quando a minha consciência ela é trabalhada pelo Espírito Santo, quando a minha consciência entende o Evangelho, entende a graça de Deus, o poder do sangue de Jesus, que me purificou de toda iniquidade, quando eu entendo a justificação, então a minha consciência ela entra num descanso, não tem mais culpa, não tem mais condenação. Então a primeira coisa que eu vou ter é uma imagem de um Deus de perdão, um Deus que me aceita como eu sou, sem me acusar, um Deus que não está exigindo 1001 coisa de mim o tempo todo, porque o que mais você ouve hoje é exigência. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar preço, tem que fazer jejum, tem que subir no monte, tem que descer do monte, tem que dar todo o dinheiro que tem que sacrificar, tem que fazer. Sobrecarrega as pessoas de afazeres. Sobrecarrega a mente da pessoa de tanta coisa que ela tem que fazer. Mas quando eu entendo, quando a minha consciência ela foi trabalhada pelo Evangelho, então a minha consciência está em paz. Eu vejo que Deus me aceita, ainda que eu não tenha feito nada, ainda que eu não tenha sacrificado nada, o meu relacionamento com Deus não alterou em nada. Porque Ele me ama, Ele me justificou, me trouxe para si. Então quando a minha consciência entra nesse descanso em Deus, eu passo a ter uma vida de paz, eu passo a ver isso que nós vamos falar. Um novo e vivo caminho foi aberto diante de nós. Eu passo a entender que esse novo e vivo caminho ele foi aberto pelo sangue de Jesus. E agora qualquer um que crer, qualquer um que é um filho, que é um salvo, todos os obstáculos foram removidos. E ele tem um acesso direto à presença de Deus sem obstáculos agora. Por quê? Porque Jesus na cruz removeu tudo aquilo que eu não poderia remover. Então agora qualquer pessoa que crê, ela tem um acesso direto à presença de Deus através deste novo e vivo caminho que Jesus abriu com o seu sangue na cruz do Calvário. Você entende isso? Sim ou não? Então agora você, meu irmão, se a tua consciência é limpa pela verdade do Evangelho, então você vê esse caminho aberto diante de você. Você vê que os obstáculos foram removidos, que qualquer um que acredita tem um acesso direto à presença de Deus. Então, quando a consciência ela é limpa pela verdade do Evangelho, acabou as prisões, acabou o domínio que o diabo tinha na mente da pessoa. Acabou a visão de um Deus distorcido. No mundo é assim, no mundo é tudo na base de troca, meus irmãos. Você quer ter alguma coisa, tem um custo, então você tem que pagar por aquilo. Você quer ter alguma coisa na tua casa, tem um custo, você tem que pagar por aquilo. Você quer ter um alimento, tem um custo, você tem que pagar por aquilo. Então muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, nós achamos que é assim, que Deus... O relacionamento dele é como o relacionamento que a gente tem com o mundo. Eu quero alguma coisa de Deus, tem que pagar por aquilo. Eu quero uma bênção de Deus, tem que fazer uma troca por aquilo. Eu quero um benefício de Deus, tem que dar alguma coisa para depois Ele me dar alguma coisa em troca que eu estou querendo. Não é isso o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Se no mundo tudo tem um custo, todo custo que poderia ser pago para mim ter um relacionamento com Deus, foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então a base do meu relacionamento com Deus não é na base de troca. Não é isso, eu dou aquilo para Deus me dar isso. Eu tenho que fazer um esforço nisso para Deus me dar aquilo. Eu estou sempre nessa base de troca. Isso é um conceito do mundo. Mas o meu relacionamento com Deus, quando a minha consciência está limpa pelo Evangelho, não é mais na base de troca. Eu sei que tudo que Deus precisava foi feito por Jesus. Agora é na base do amor que Deus tem por mim. E do amor que eu tenho por Deus. Não tem mais custo. Não tem mais custo. Imagina o teu filho bem pequenininho, ele vem assim.
e pede lá uma madeira. Paga um preço aí para mim te dar alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai dar, você é pai, é o direito dele, sim ou não? É esse o tipo de relacionamento que quando a minha consciência está limpa pelo Evangelho, é o que eu tenho com Deus. Não tem mais custo. Não tem mais essas coisas no meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque tudo foi removido pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, a maior parte dos crentes não tem essa consciência limpa, tem uma consciência pesada. A base do relacionamento deles com Deus é na base da troca. Eu dou para receber. Eu tenho que dar para receber. Tudo tem um custo. Porque a consciência deles ainda não foi purificada da má consciência. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus. Você está no capítulo 10 de Hebreus. Volta um pouquinho para o 9. Nós vamos ler aqui o versículo 26, que é muito importante. Depois você leia muito Hebreus. Mas no capítulo 9 de Hebreus, nós vamos ler aqui, desde o versículo 24, mas a tônica é o versículo 26. Eu vou ler. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra nos santos dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então o que o escritor está escrevendo? Para quem foi escrita essa carta? Para os hebreus. Quem eram os hebreus? Eram os judeus que haviam se convertido ao Evangelho. Aqueles judeus que viveram na velha aliança, debaixo da lei, dos ensinos de Moisés, até Malaquias. Então eles tinham muito conhecimento da lei. Então o escritor escreve para mostrar que Cristo é o nosso sumo sacerdote de verdade. Para mostrar o novo e vivo caminho. Para mostrar que todos aqueles sacrifícios de animais, tudo aquilo se encerrou na cruz com Jesus Cristo. Então, é para judeus, para hebreus que conheciam a lei que ele está escrevendo. Então ele diz que Jesus Cristo, com o seu próprio sacrifício na cruz, presta atenção, ele aniquilou o pecado. O que é aniquilar? Reduzir a nada. Então, a maior parede da separação, a maior barreira que existia, é uma coisa chamada pecado. O que é pecado? É um sistema de destruição que entrou no mundo através de Adão. Geralmente a gente pensa que é pecado isso, eu falei um palavrão, é pecado. Mas o pecado é muito além de falar um palavrão ou fazer uma coisa errada. É um sistema de destruição, de corrupção, que entrou por Adão e atingiu toda a raça humana. Destruiu todo ser humano, atingiu os animais, os vegetais. E ele trouxe uma coisa chamada morte. É por isso que a morte existe e todos morrem. Então o pecado é um sistema maligno de destruição, como se fosse um vírus, que passa para todo o nosso sistema e destrói todo o nosso sistema. Isso era o bloqueio, isso era a parede de separação, isso era a muralha que estava entre nós e Deus. Mas Cristo, quando vem, vai para a cruz do Calvário, ele toma sobre si esse sistema, esse pecado, essa coisa chamada pecado. E ali na cruz do Calvário, por sua morte, ele aniquilou. Então, quando ele aniquila o pecado pelo seu sacrifício, por isso que todo aquele sacrifício do Velho Testamento era uma sombra. Não removia essa parede da separação. Aqueles sacerdotes da velha aliança eram um tipo do que Cristo seria no futuro. Os animais sacrificados, o sangue dos animais, tudo era um tipo do que Cristo faria definitivamente no futuro. Então, quando Cristo vem, pela sua morte na cruz, ele aniquilou essa coisa chamada pecado, que era a parede da separação, que bloqueava.
o que impedia, o que nos atrapalhava de se achegar a Deus. Nenhuma coisa feita pelo homem poderia remover isso. Nenhum jejum feito pelo homem poderia remover, nenhum sacrifício, nada que o homem fizesse, nenhuma boa obra era capaz de remover essa coisa chamada pecado. Mas na cruz do Calvário, Cristo com seu sacrifício removeu essa muralha, caiu. Jericó caiu definitivamente, para nunca mais se levantar na cruz do Calvário. Então, quando isso é removido, o que acontece? Se abre um caminho novo. Na velha aliança, para as pessoas se achegarem a Deus, eles tinham que procurar um homem, procurar um sacerdote, que fizesse uma intermediação entre eles e Deus. Qual era o hábito do pessoal da velha aliança? Sempre procurar um profeta, eles queriam ouvir uma palavra de Deus. Então eles tinham que procurar um profeta, um homem de Deus, para ouvir a voz de Deus. Tinha que procurar um sacerdote, tinha que procurar um homem para ouvir a voz de Deus. Mas na nova aliança, quando Cristo remove a parede da separação, nós não precisamos mais procurar homens para ouvir a voz de Deus, nem profetas e nem sacerdotes. Por quê? Porque agora na nova aliança, todos nós fomos feitos sacerdotes. E esse novo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. E qualquer um que acredita tem o quê? Um acesso direto à presença de Deus. Não tem mais coisas intermediárias. Então, quando você vê alguém pregando, onde quer que seja, que um objeto orado vai fazer uma intermediação entre você e Deus, não é verdade. Quando você vê alguém pregando que tem um homem, que tem um dom especial, que vai fazer uma intermediação entre você e Deus, não é verdade. Quando você vê alguém distribuindo réplicas da arca da velha aliança, dizendo que aquilo vai fazer uma intermediação entre você e Deus, não é verdade. Por quê? Porque Cristo se tornou o único mediador. Com o sangue dele agora, eu não preciso de mais nada para me achegar a Deus. Por quê? Porque eu tenho acesso direto à sua presença. Você acredita nisso? Se você está na sua casa, acorda preocupado, presta atenção. E você senta ali no pé da cama, né? E você para ali por um minuto e fala assim: Deus, eu tenho essa situação, estou preocupado. Deus instantaneamente está te ouvindo. Você acredita nisso? Você não precisa gritar, não precisa se chacoalhar, e nem tem lugar. Não, eu vou lá no monte, que lá é um lugar especial. Só lá. Não, acabaram-se os lugares especiais. O lugar especial é onde você está, meu irmão, em qualquer lugar. Na cozinha, no banheiro, no quarto. Esse é o lugar especial. Por quê? Porque o caminho está aberto. E você ali se entende isso. Dirigindo o carro no meio da 23 de maio, meio-dia e meio. Onde ninguém anda, não é? Você ali irritado, né? Você pode ali falar: Deus, estou na tua presença. O caminho está aberto. Ali é o lugar santo, porque você está ali. O caminho está aberto diante de você. Não tem mais coisas intermediárias. Agora, quando eu entendo isso, a minha consciência muda. Eu entro no descanso de Deus. Por quê? Porque Jesus aniquilou. Você acredita que o pecado foi removido ou não? Acredita que com o sacrifício dele, ele abriu esse novo e vivo caminho? É só pela fé que isso é real para mim. Então, quanto mais eu entro nisso, eu enxergo a grandeza do sacrifício de Jesus. E o que ele já fez por mim já está consumado. Então, meu irmão, a morte de Jesus na cruz não é uma brincadeira, não é uma historinha. Entende? Removeu, aniquilou o pecado definitivamente. E abriu esse novo e vivo caminho. Você acredita nisso? Qualquer um que crê. Pode ser uma pessoa simples toda a vida, que não sabe nem falar o português direito. Mas se ela entendeu isso, se ela crê nessa verdade, esse caminho está aberto diante dela. Não precisa de nada intermediário para se chegar a Deus. Está aberto. Porque o pecado foi aniquilado pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você acredita nisso? Vamos ao capítulo 10. Olha lá, capítulo 10 de Hebreus.
Visto, pois, que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então o que ele está dizendo? Que a lei era uma sombra, todos aqueles rituais da lei, aqueles cordeiros, aqueles sacerdotes, aquelas festas, tudo aquilo que a lei apresentou, aquilo era uma sombra, não era uma imagem real. Era só uma sombra, não trazia a imagem real. Aquilo não abria esse caminho novo e vivo que eu estou te explicando. Aquilo não mudava, não fazia com que ninguém nascesse de novo. Não mudava o interior e a mente das pessoas como a nova aliança faz hoje. Então ele diz, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, esses sacrifícios fazem recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então o que ele está explicando? Que tudo aquilo que a lei apresentou era uma sombra e não podia mudar a vida das pessoas, não podia mudar o coração delas, não podia purificá-los realmente, não podia aniquilar o pecado como Cristo fez na cruz. Então, você tem que entender, não adianta eu voltar para o passado e ficar praticando as coisas da lei. Nós vemos muito disso hoje, meus irmãos. Nós vemos a maior parte dos pregadores, eles voltam para o Velho Testamento e levam as pessoas a ficar fazendo as coisas que foram abolidas na cruz. Fazendo coisas, as festas das primícias, as festas judaicas, que foram encerradas na cruz. Levando as pessoas àquelas práticas que eram sombra, não era uma imagem real. Consequentemente, isso cria um véu no coração e na mente delas. Agora, olha o que ele diz a partir do versículo de número 5. Por isso, a entrar no mundo, diz, ele começa a falar a respeito de Jesus Cristo agora. Por isso, a entrar no mundo de sacrifício e oferta não quisestes. Antes, um corpo me formaste. Então, apesar de tudo aquilo ser dado por Deus para o povo judeu, chegou um tempo que Deus cessou com tudo aquilo e preparou um corpo para Jesus Cristo entrar neste mundo para realmente aniquilar com sua morte na cruz do Calvário o pecado. Vou ler o 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse, Jesus dizendo, isso se refere a Jesus, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso se deleitasse, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescenta, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, é Jesus Cristo. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, Deus se cansou de toda aquela religiosidade que foi dada por Ele mesmo ao povo judeu. Então Ele prepara um corpo para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, Ele vai assumir um corpo humano. Ele vai vir ao mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Ele vai na cruz do Calvário, finalmente a parede da separação vai ser removida. Finalmente o pecado vai ser aniquilado. Finalmente o novo e vivo caminho vai se abrir através do sangue. E agora qualquer um que crê vai ter um acesso
direto à presença de Deus sem obstáculo, sem problema, sem condenação, sem a consciência cheia de acusação, sem essa imagem distorcida de Deus, de um Deus carrancudo, invocado, que exige de mim além do que eu posso fazer, que pede coisas que eu sou incapaz de cumprir, sem essas visões, mas uma visão de um Deus do perdão e de um Deus do amor. Você acredita nisso? Versículo 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora, remove o primeiro. O que é esse primeiro? O primeiro pacto, trazido através de Moisés com sangue de animais. Então, a primeira aliança vai ser removida. Remove o primeiro. Para quê? Para estabelecer o segundo pacto. Por isso que nós afirmamos, você toma a ceia e toma o cálice. Esse cálice é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Entende isso? Então, o primeiro pacto vai ser removido. E Cristo, através do seu sangue, vai trazer uma nova aliança, um novo pacto de Deus, baseado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro pacto, a primeira aliança, já foi removida por Cristo. E através do seu sangue derramado, ele estabelece uma nova aliança, um novo testamento. E nesse novo testamento, nós temos um acesso direto à presença de Deus, sem bloqueio, sem dificuldade, sem a má consciência, sem acusação. Pelo contrário, uma consciência limpa, em paz, sabendo que foi o quê? Justificado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você entende isso ou não? Vamos ali para 1 de Pedro. Vai um pouquinho para frente, 1 de Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler aquele versículo 9, que nós lemos muito aqui, né? 1 de Pedro 2, 9. É uma declaração de Pedro daquilo que nós somos, que você é, daquilo que a igreja é. Então você tem que acreditar que você é isso aqui. Então ele diz, versículo 9, 1 de Pedro 2, 9. Vós, porém, sois. É com você que Pedro está falando? Sim ou não? Sim, então, vós, porém, sois o quê? Uma raça eleita. Fala assim, sou uma raça eleita. Isso, você é uma raça eleita lá. Um sacerdócio real. Você é um sacerdote no Novo Testamento através do sangue de Jesus. Nós nos tornamos sacerdotes. Nós somos um sacerdócio real. Nós não somos pequena coisa. Aquele crente pecador escravizado, sempre na mão do diabo. Na nova aliança nós somos sacerdotes que entram na presença de Deus, nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Todo crente na nova aliança é um sacerdote. Diga assim, eu sou um sacerdote. Amém, glória a Deus. Vou ler de novo. Vós, porém, sois raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que nós somos feitos tudo isso? Por que Deus fez isso em nós, através da morte de Cristo na cruz? Olha lá. Para proclamardes as virtudes. Virtudes de quem? Daquele que nos chamou das trevas. Nós estávamos nas trevas, escravizados na mão do diabo. Fomos chamados das trevas, tirados das trevas para a maravilhosa luz. Então, todo crente é alguém que foi chamado e tirado das trevas. O crente foi liberto do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Todo crente da nova aliança foi chamado e tirado das trevas e posto num reino onde reina a maravilhosa luz de Deus. Então ele diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então nós somos chamados para proclamar as virtudes de Deus, proclamar o Evangelho, aquilo que Ele já fez por nós. Isso é uma mensagem que todo mundo tinha que estar pregando para todo lado, mostrando para os crentes que o caminho foi aberto, que ele não depende de uma água para se chegar a Deus, ele não depende de um apóstolo para se chegar a Deus, não depende de um pastor, de um líder. Ele é independente, ele depende de Jesus Cristo, mostrar que a igreja é livre, que na igreja não existe escravidão, ninguém domina a vida de ninguém, ninguém controla a vida de ninguém, na igreja todos somos livres. E temos um caminho aberto diante de cada um de nós. Acredita nisso ou não? Você se enxerga assim? Você se enxerga assim? E quando você se sente mal, você continua crendo? E quando furou o pneu do carro e você ficou aborrecido, mudou essa palavra? Não, não mudou. Quando acontece alguma coisa desagradável com a gente, a palavra mudou? Não mudou, a palavra é imutável. Eu não perdi essa condição que Cristo trouxe para mim, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Você crê nisso? Então, meu irmão, presta atenção. Cristo é o nosso intermediador. Não existe mais nada que faça intermediação entre Deus e os homens. É só Jesus Cristo. E Ele abriu esse novo e vivo caminho para nós. Agora volta lá para Hebreus 10, onde nós estávamos. Depois de o escritor explicar estas coisas, nós precisávamos ter vindo desde o capítulo 8, parte por parte. Então aí ele vai chegar nesse versículo de número 19, do capítulo 10. Depois ele explicar isso que eu falei para você, essa pequena explicação. Então agora ele falou que, tendo, pois, irmãos, intrepidez. O que é uma pessoa intrépida? Uma pessoa que é envergonhada, cheia de culpa, que não age, que fica assim, que tem vergonha, está condenada. Não, o intrépido é aquele que vai para frente, que anda, que se atira, que está confiante, está sem culpa, está livre. Esse é o intrépido, né? Então ele fala assim, irmãos, vou ler de novo, olha lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Nos santos dos santos. O que eram os santos dos santos na velha aliança? Uma parte do tabernáculo onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Era ali que Deus falava. A ninguém era permitido entrar ali senão o sumo sacerdote. Qual a visão de Deus que aquele povo tinha? Uma visão de um Deus oculto num lugar enigmático, que eles não tinham acesso lá, só um homem uma vez por ano que podia entrar naquele lugar. Então agora o escritor diz que nós que somos sacerdotes da nova aliança, ele fala, pois irmãos, tendo, pois irmãos, intrepidez para entrar aonde? Naquele lugar que não era possível entrar. Agora nós podemos entrar intrepidamente na presença de Deus em liberdade, no caminho novo que foi aberto, entrar com intrepidez. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Esse caminho não havia sido aberto no Velho Testamento. Mas na nova aliança, quando Cristo aniquila o pecado pelo sacrifício de si mesmo, então ele abre esse novo e vivo caminho. Então agora, qualquer um que crê, tem intrepidez para entrar nos santos dos santos. Tem um acesso direto à presença de Deus, não acanhado, com medo, com a consciência pesada, não, mas livre, com o coração alegre, né? A consciência limpa, sem culpa, sem condenação, com uma visão de um Deus de perdão, de amor, de paz, um Deus que a justificou pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, olha lá, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Como esse novo e vivo caminho veio a existir? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse caminho não existia na velha aliança, mas quando Cristo derramou o sangue dele, esse caminho veio a existir através do sangue de Jesus. Olha lá, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, olha lá, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, preste atenção, aproximemo-nos com sincero coração
em plena certeza de fé. Ela, como que eu vou me aproximar com Deus? Com um coração sincero, um coração limpo, uma plena certeza de fé. Eu não vou me aproximar assim, ó Deus, eu sou um miserável. Vou me aproximar assim, ó Deus, eu sou um justificado. O Senhor está me ouvindo agora. Eu creio que o Senhor me ouve. Eu tenho uma plena certeza de fé. Eu não vou mais procurar alguém, ó meu irmão, ore por mim, eu estou numa luta. Esse Deus vai te ouvir. Não, Senhor, eu estou numa luta, mas eu sou um justificado. Senhor, me ouve, oração forte é a minha, porque eu sou justificado, eu tenho esse caminho aberto diante de mim. Entra com intrepidez, né? Está entendendo isso ou não? Né? Não vou entrar tímido. Olha lá, aproximemo-nos com sincero coração, olha lá, em plena certeza de fé. Uma pessoa convicta que sabe que Deus ouve, meu irmão. Você acredita que Deus te ouve? Você acredita mesmo? Você pensa que Ele vai te ouvir só porque você ficou 1 hora falando? Não. Você pode fazer oração de 5 segundos. Mas se você entender isso aqui, Deus está te ouvindo. Se tem uma pessoa que Deus ouve, é você. Acredita nisso? Por quê? Porque esse caminho foi aberto. Como é difícil fazer o crente acreditar que ele é ouvido por Deus rapidamente. Não tem esse negócio, eu estava orando, mas minha oração não passa do teto. Não existe isso. Pastor, mas Daniel não estava orando. E quando ele orava, o príncipe da Pérsia se levantou e ele ficou lá 21 dias orando. E houve aquela guerra até que o anjo Gabriel veio. E aí ele conseguiu passar e o arcanjo Miguel veio e abriu o caminho. E eu vim responder. E o anjo veio responder a Daniel. Isso na velha aliança foi assim. Mas nesse tempo de Daniel não existia a cruz de Cristo, não existia o sangue de Jesus derramado. Não havia, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo. O diabo ainda não havia sido destruído na cruz do Calvário. Por isso que ele fez frente no tempo de Daniel. Mas agora, meu irmão, o diabo foi aniquilado na nova aliança, despojado, destruído. Agora a nossa oração chega direto ao trono de Deus. Não tem um demônio que tem poder de resistir a isso. Você acredita ou não? Por quê? Pela justiça própria? Não, porque o sangue de Jesus foi derramado, meu irmão. Então aquela batalha de Daniel é coisa passada da velha aliança. Agora quando o crente ora e acredita, entende isso que eu estou te dizendo. Não tem um obstáculo que segura a resposta, segura a oração dele de se achegar a Deus. Não tem um. Agora, aproximemo-nos com plena certeza de fé. Coração purificado da consciência que só acusa, só acusa. Coitado do crente que tem a consciência que só acusa. Ele vive aprisionado. Não tem paz, vive debaixo de condenação o tempo todo. Não tem nem certeza da salvação eterna. Continuando, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura. Os músicos. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora olha que coisa interessante, ele diz: consideremos-nos também uns aos outros. Temos que nos considerar uns aos outros. Considerar a igreja, os irmãos, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E olha uma coisa importante: e não deixemos de congregar. O que é deixar de congregar? A pessoa não vem mais na igreja, não participa mais de uma congregação, não canta mais juntos, não ora, não participa mais de um culto. Então o escritor diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então alguns vieram na igreja, mas no decorrer do tempo foram parando para ele deixar de congregar, perder esse calor da comunhão, perder o calor do louvor, de ouvir a palavra, de esbarrar o ombro com alguém, com um irmão. Aí vão se esfriando, voltando ao passado. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos às boas obras.
Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então o caminho está aberto, meu irmão. Você acredita nisso? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé.